Machistas. MSTA. Vou abreviar aqui porque eu sinceramente não falo mais essa palavra. Machistas. Machistas. Oliver Noronha é um youtuber do gênero masculino que gosta muito de falar sobre o próprio gênero. Não porque ele é um narcisista ou algo assim. Para ele, isso não é sobre enaltecer o próprio ego. Para ele, é sobre algo muito mais importante. É sobre machos. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise sobre alguns pontos que ele levanta sobre conceitos como masculinidade, o que é ser macho e o status do homem atualmente, além de corrigir umas questões pontuais. Mas, antes disso, eu acho que pode ser útil tentar entender o que é um macho ou um homem. What is a man? A miserable little pile of secrets! Bom, o que é um homem pode ter várias interpretações diferentes. Então eu vou colocar 3, só para a gente ter algumas ideias do que isso pode ser. As 3 definições vão ser uma definição biológica, uma definição social e uma outra. Vamos então para a definição biológica, que na verdade não vai ser exatamente de homem, mas de uma palavra que às vezes é colocada como equivalente, apesar de não ser, que é a palavra macho. Eu acho importante apontar que sexo e gênero são conceitos distintos e que na verdade seria melhor então colocar macho como sexo biológico e homem como gênero construído. E eu vou usar eles como algo diferente no vídeo, porque são coisas diferentes. Vamos então para a definição biológica de macho. Uma das definições mais aceitas para macho, em termos biológicos, é o tipo sexual que produz um gameta, geralmente conhecido como espermatozoide, uma célula reprodutiva que se une a uma célula maior, geralmente chamada de óvulo, para efetuar um processo conhecido como reprodução sexuada. E, em biologia, realmente é só isso. Existe uma variação muito grande em termos de morfologia e de comportamentos de organismos machos e fêmeas, além de uma variação sobre os mecanismos de como essa diferenciação sexual ocorre. Nos seres humanos, os machos têm os cromossomos sexuais XY, enquanto as fêmeas têm 2 cromossomos X. Isso dos cromossomos diferentes não é uma regra da natureza, mas em humanos, no geral, é assim. Temos também alguns casos em que homens podem ter 2 cromossomos X, mas eles são algumas exceções. De qualquer modo, o termo macho, na biologia, é definido pela produção de um gameta menor do que o do outro sexo. Em seres humanos, isso acarreta em pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, que possuem algumas diferenças biológicas, incluindo algumas tendências comportamentais devido a diferenças gerais em estrutura cerebral e na produção de hormônios. Mas é importante falar que o comportamento humano não é só algo relegado a tendências biológicas. O comportamento humano é influenciado principalmente pelo ambiente, em especial o ambiente social. Se não fosse, talvez a gente ainda seria somente alguns caçadores-coletores. Ok, essa foi a definição biológica de macho. Eu usei ela principalmente porque homens, em nossa sociedade, geralmente são pessoas que nascem com sexo masculino. Mas eu acho importante constar também que existem homens trans. A definição social de homem é bem mais complexa, até por ser uma definição que pode mudar muito com o tempo, com a sociedade e com a época que estamos analisando, e tem um pouco a ver sobre a ideia daquela sociedade sobre o que é um homem, ou o que é um ser masculino. Por exemplo, mesmo durante a Grécia Antiga, os ideais sobre o que é masculinidade já eram complexos e apresentavam subdivisões. Temos, por exemplo, o ethos da masculinidade de Aquiles, que perpetuava uma ideia de masculinidade atrelada à brutalidade, superioridade física e coragem, entre outras coisas. Temos também o ethos da masculinidade do Odisseu, que foi um herói que mostrava sua masculinidade através de sabedoria, inteligência e bons conselhos, entre outras coisas. Várias estátuas de personagens masculinos com esses e outros ideais foram feitas, e elas têm uma peculiaridade até. Muitas delas são de jovens, com uma aparência até mesmo um pouco afeminada para os padrões de hoje. Isso pode ter sido afetado por um outro padrão cultural que existia na Grécia Antiga e que também tinha um efeito sobre como era vista a masculinidade, que era a existência de pederastia, o relacionamento romântico entre um homem adulto, o Erastes, e um homem jovem, o Eromenos.
Esse tipo de relacionamento era socialmente reconhecido, e existem várias pinturas que mostram isso. Além disso, relações homoeróticas entre homens adultos também eram bem prevalentes na Grécia Antiga, e às vezes eram até estimuladas no exército para aumentar a moral do grupo. Durante a atualidade, em especial no Ocidente, determinados conceitos de masculinidades ainda perpetuam uma ideia de que homens devem ser agressivos, brutos, sagazes e afins. Tem um artigo na Harvard Business Review que cita artigos que mostram que muitas vezes, em contextos profissionais, homens são prejudicados quando saem de certas normas masculinas. Por exemplo, quando mostram alguma vulnerabilidade, quando agem de modo bonzinho ou agradável, quando demonstram empatia, tristeza ou modéstia, ou quando demonstram apoio a causas feministas. Essas características todas são consideradas como não masculinas, o que é bem problemático. Tipo, tudo que eu falei deveria ser bem ok. Não só isso, como essas características nem sempre foram não masculinas, como eu vou falar mais pra frente. Mas, de qualquer forma, vendo o que são essas características não masculinas, podemos ter então uma ideia de algumas das características consideradas como masculinas atualmente. Mas, como eu falei, definições sociais mudam de acordo com o que a sociedade local pensa sobre o assunto. E uma não necessariamente é melhor do que a outra, em termos de definições. E todas elas podem ser analisadas em termos de efeitos que essas ideias de homem, macho e masculinidade podem causar sobre pessoas, tanto homens quanto mulheres. Muitas vezes são ideias que podem ser prejudiciais para as pessoas, e isso vai ser um dos focos do vídeo. O Oliver traz nos vídeos dele várias definições diferentes de homem, algumas delas um pouco contraditórias, mas no final o que ele coloca é o seguinte: Começa esse vídeo aqui perguntando uma parada pra vocês. O que é ser um homem de verdade? Não sei. Vocês já pararam pra se perguntar essa parada? Não. Nesse vídeo aqui eu não vou exatamente explicar isso pra você, o que é ser homem, até porque eu acho que todo homem, todo sujeito homem, tem que saber perfeitamente o que é isso, sem a ajuda de outros para que ele se ache, não é? E essa foi a terceira definição, ou melhor, uma não definição. E tudo bem, a definição de ser homem é complicada mesmo, como a gente já discutiu antes. Assim como as características de um homem são complexas, as de mulheres também são. Vamos ver então algumas características que Oliver coloca sobre mulheres, em especial de mulheres que estão buscando um relacionamento com homens. Entendam uma coisa, mulheres em sua maioria gostam de homens com sucesso pronto. O homem que já é alguma coisa, que já é alguém, em sua maioria, não estou falando todas, ok? Elas querem aquele cara que já tá pronto, que já tá, é só ficar com ele pronto, eu já tô bem de vida. Por questão instintiva elas fazem isso, porque segurança financeira, o cara já tem tudo, eu não vou me preocupar com nada. São poucas as mulheres que querem colar com o cara pra crescer junto com ele, pra ajudar ele no momento que ele tá com a bicicletinha velha, que ele é um João Ninguém. Hoje em dia, quem tem que tomar cuidado, por incrível que pareça, são os homens que estão sendo aconselhados assim: cuidado com que tipo de mulher que você se envolve. Toma cuidado, não é qualquer uma que vale a pena. Tem que ver se a mulher honra o pai, honra a mãe, se ela realmente é uma pessoa de confiança. Você vai ter que ser muito criterioso hoje em dia. Ver se ela lava a louça, se ela não fica no zap enquanto a coitada da mãe tá lavando roupa, se ela baixa a cabeça quando o pai fala, como é que ela te ouve quando você fala, se não é arrogante. Tem uma série de coisas aí, uma série de fatores. O cara hoje em dia tem que ser... As mulheres realmente conseguiram, né, fazer uma arapuca aí na justiça, onde tudo que os homens façam relacionados a ela é considerado crime. Algumas das pessoas que estão assistindo o vídeo talvez concordem com alguns ideais que ele tem a falar, até à primeira vista, apesar da fala dele ser bastante misógina, se a gente parar pra pensar um pouco. Então, é melhor adentrar um pouco mais nas falas dele antes de tirar alguma conclusão. Dando alguns spoilers do que vai vir pra frente, ele segue uma ideologia que busca colocar mulheres como um outro, como seres completamente diferentes de homens e que, através do Estado, de outros terceiros ou de alguma habilidade inata ao ser mulher, levam vantagem sobre homens.
Isso, no entanto, é baseado primariamente em dados ou narrativas sem grandes fundamentos. Vamos ver alguns deles. Por isso que os caras estão muito atenciosos, os caras não querem se envolver com ninguém, os que estão ligados nos últimos acontecimentos, né? Os homens não têm medo de mulheres, como as pessoas falam. Não, de forma alguma, nenhum homem tá com medo de mulher. Os homens estão cautelosos com a justiça. A justiça é o que tá sendo a maior dificuldade dos homens conseguirem confiar nas mulheres. Os caras, para evitarem terem problemas com a justiça e terem problemas com os seus bens, as coisas que ele conquistou na sua vida, eles estão se afastando das mulheres. Muitos. Até porque hoje em dia, claramente, os homens são os que mais têm a perder. Por quê? Homens normalmente, desde os princípios, né, conquistam suas próprias coisas, compram alguma coisa, um carrinho, uma casa, às vezes herda da casa do pai ou da mãe. E se for pra justiça, na maioria das vezes ele perde tudo, então metade, no mínimo. Já as mulheres, se ela tiver bens, se ela tiver tudo, se ela conquistou tudo, sua casa, seu carro, as coisas dela, ela se casa com o cara, quando separar, o cara não vai levar absolutamente nada dela. Se duvidar, ele ainda tem que pagar pensão. É a questão da desigualdade nas leis que sempre destroem os homens no momento de uma separação, de um divórcio, da divisão de bens. Os homens sempre saem perdendo. Os homens sempre se ferram na justiça nesse ponto. E não adianta negar, isso é uma realidade. O homem pode construir um palácio, um mega casarão, botar 2 carros na garagem, mobiliar tudo, ter um dinheirinho guardado, não é? O cara tava se preparando para ter uma vida, uma família. O cara tinha boas intenções. Aí de repente ele conhece uma mulher e depois de 5 anos ele vai ver que não é bem aquilo que ela aparentava ser e tem um filho na história. O que a justiça vai fazer? Vai tirar tudo dele e dar tudo para ela, deixando o cara na sarjeta sem porcaria nenhuma. E ai dele se ele não der a pensão também, além de tudo o que ele já perdeu. Quando isso não acontece do cara perder literalmente tudo, no mínimo metade ele perde. As leis em muitos lugares, principalmente nos países ocidentais, não dão qualquer direito de defesa aos homens. Os homens literalmente perderam os seus direitos de falar, de reivindicar o que é seu, de dividir alguma coisa. Não, eles perderam os seus direitos. Qualquer homem diante de um juiz vai ser destroçado e separado de tudo aquilo o que ele conquistou, e muitas vezes até mesmo do seu filho. Ele perde tudo que ele conquistou, o filho, e ainda tem que pagar a pensão. Se não pagar... Não sei porque ele gosta tanto de falar isso e fala literalmente com as mesmas palavras, mas isso não é verdade. E isso é facilmente verificável. Ele diz que homens, no mínimo, perdem metade do que têm, mas na verdade é no máximo metade nos casos de comunhão universal de bens, um tipo de acordo que pode ser firmado antes do casamento e que é o acordo com maior partilha de bens possível. No caso de separação após uma comunhão universal, os bens que o casal possui são somados e depois divididos igualmente, em termos de valor. Então, se uma mulher tinha mais bens antes da separação, nesse caso, ela sai perdendo, mas nunca perde tudo. Se um homem tinha mais, o mesmo acontece com ele. Se você diz que, no geral, é mais provável que homens saiam perdendo, porque geralmente eles têm mais bens, isso é uma afirmação que está estatisticamente correta. Mas é uma afirmação que, na verdade, acaba apontando para um problema até maior de uma sociedade machista, em que homens, no geral, têm mais bens do que mulheres. Além disso, como no final o Oliver menciona como homens muitas vezes ficam sem seus filhos, eu acho importante falar sobre algumas outras estatísticas, em especial de abandono por parte de pai. Como vocês podem ver no gráfico, em 2015, cerca de 70% das famílias brasileiras possuem filhos, têm os 2 pais presentes. E dos 30% que não têm, a grande maioria é de mães solteiras. Agora, isso não quer dizer que não existem pais solteiros. O próprio gráfico mostra que eles representam cerca de 3,5% das famílias com filhos, porque eles existem. E são um pouco mais de 10% do número de pais ou mães sem cônjuges. Mas, apesar da existência deles, esse número mostra que a maioria esmagadora dos casos de guardião único de um filho são as mulheres. Mas isso não significa que o pai necessariamente quis ser ausente. Pode ter acontecido alguma outra coisa, como a mulher ter ganho o filho em alguma batalha judicial por um viés do juiz. Então, vamos ver mais um número produzido através de um estudo da FGV-DAP, que é o número de mulheres solteiras no momento do nascimento do filho. E esse número, considerando os resultados obtidos nas capitais do Brasil, é cerca de 40%. Esses resultados apresentam uma discrepância frente ao número do IBGE, que mostra que uns 27% dos filhos têm uma mãe solteira.
Isso pode ser parcialmente explicado por conta de duas coisas importantes. Primeiro, porque o estudo da FGV-DAP foi realizado somente nas capitais dos estados, e isso pode introduzir um certo viés. E segundo, porque o dado que eles obtiveram foi através de uma autodeclaração. E o motivo de uma mulher se autodeclarar solteira podem ser bem variados, e nem todos excluem um apoio do companheiro, mas podem incluir, entre outras coisas, uma paternidade não assumida. Eu não estou dizendo que é impossível que tenha um viés para que, após um divórcio, a mãe acabe ficando com o filho. Talvez tenha mesmo. Eu também não estou dizendo que não existem pais que amavam seus filhos e que perderam eles numa briga judicial. O que eu estou falando é de proporções estatísticas que mostram tendências sociais. Um viés judiciário em favor da mãe não explica a grande quantidade de filhos que já nascem sem um pai declarado pela mãe, e também não é o suficiente para explicar a quantidade quase 9 vezes maior de mães solteiras quando comparados a pais solteiros. Até porque existe todo um processo que depende não só do homem ou da mulher que estão se separando, depende também de terceiros, que incluem o juiz, os advogados e a criança. As decisões são feitas com bases nessas partes. O que o Oliver faz, que é agir como se o Brasil tivesse uma quantidade gigantesca de homens divorciados que na verdade queriam muito ser pais, enquanto ele diminui a carga de trabalho emocional das mães solteiras e age como se o número de mães solteiras no Brasil não fosse parcialmente culpa de uma cultura machista, em que existe um número mais do que preocupante de pais que abandonam os filhos e a mãe deles, é negar a realidade. Falando brevemente de pensões, existem basicamente dois tipos que um cônjuge pode ter que pagar para o outro, em caso de separação. Uma que vai diretamente para o ex-cônjuge e uma que vai para a criação do filho, geralmente através de pagamentos para o guardião ou a guardiã dele, após a separação. A pensão que vai diretamente para o ex-cônjuge só pode ser solicitada caso o casamento tenha obrigado o ex-parceiro a interromper suas carreiras profissionais, ou seja, se o indivíduo tiver que abandonar o trabalho para poder se dedicar aos cuidados domésticos. Já a pensão para a criação da criança só é concedida para a guardiã do filho caso ela não tenha condições de criar a criança em boas condições, e a pensão depende da qualidade de vida prévia da criança e da renda do pai, quando concedida. Essa pensão geralmente fica em torno de 15 a 30% do salário da pessoa que não está com a guarda maior do filho. Então, não é como se homens estivessem ficando pobres por conta de uma pensão. Sem contar que o filho ainda é, em parte, responsabilidade desse pai que não está criando o filho. E criar um filho é algo bem caro. Se o filho estivesse com o pai provavelmente gastaria bem mais do que a pensão. Não só em dinheiro, como também em tempo. Então, essa narrativa do Oliver sobre pais perdendo tudo com o divórcio não se sustenta considerando uma coisa chamada realidade. A obrigação com os filhos diante da justiça só cabe ao homem. A mulher não precisa fazer nada, somente herdar tudo aquilo que você lutou para conquistar. Esse é o pensamento do Zé Digital. E aí, tem paranoia aqui ou vocês conseguem dar um pouco de razão pros caras em algum ponto desse vídeo? Infelizmente, eu só consigo ver paranoia. Agora que a gente passou por esse assunto mais sério, vamos ver um mais leve, mas que também tem a ver como o Oliver crê que os homens estão sendo prejudicados, que é o ganho de espaço de mulheres em algumas mídias, como filmes e jogos. Tem uma série de coisas que está acontecendo no mundo do entretenimento, no mundo cinematográfico, que me fez chegar a essa conclusão. Uma série de mudanças em cima de personagens, uma série de histórias sendo mudadas, uma série de personagens que estão tendo seu caráter, a sua personalidade mudada e destruída, principalmente personagens masculinos. E quando isso acontece é para que alguma personagem feminina fique em evidência, né? Fique em mais destaque. A Capitã Marvel no filme já começa carregando uma nave enorme que pesa sei lá quantos tanques de guerra deve pesar aquela nave ali, com uma extrema facilidade. Depois, na luta contra o Thanos só mede força com ela, essa que é a realidade. Tipo assim, ela foi a única que fez o Thanos fazer força. O Thanos deu uma cabeçada nela, ela nem sentiu. Depois o Thanos teve que bater nela com a joia pra derrubar ela, ou seja, ela ficou mais forte do que o Hulk, do que o Thor. Começamos aqui pelo Hulk. Um personagem super poderoso foi apagado pra uma personagem feminista aparecer como a mais forte de todas. Bom, então eu acho que a gente deveria esquecer dos outros
22 filmes que não tem a mulher como principal protagonista e focar no único filme que tem uma. Ou a gente pode reconhecer que, no geral, os filmes da Marvel não têm como foco na demografia feminina e tudo bem, sabe? Eu sinceramente não gosto muito do pseudo-feminismo de Hollywood, mas eu acho que a direção de filmes, produção de jogos e etc. deveriam ter uma maior presença feminina e mostrar uma maior profundidade nos personagens não homens. Mas isso não quer dizer que homens estão sendo apagados de mídias. A figura do homem só está tendo que dividir um pouco de espaço, que é na verdade algo muito bom para essas mídias, porque isso pode levar a histórias melhores, mais interessantes e mais diferentes nesses meios, tanto filmes quanto jogos. E uma coisa que eu acho bastante curiosa é o que o Oliver tem a dizer sobre mulheres poderosas no jogo World of Warcraft. As mídias, agora nós estamos chegando em Warcraft, agora nós vamos falar de Sylvanas e da sustentação para o último vídeo. Em World of Warcraft Battle for Azeroth, pra onde você ia só tinha liderança feminina, só tem liderança feminina na verdade. Pra onde você ia você ouvia todos os personagens falando: viva a Lorde Almirante, salve a Lorde Almirante, graças a Lorde Almirante. Botaram os personagens lá de guarda assim, ó, como se fosse braba na cidade. Um jogo medieval que trata de eras medievais botando mulher de guarda na cidade. Tipo, esse é o mundo em que pessoas podem voar em dragões, lutar com orcs, soltar magia, e o problema dele é com a existência de mulheres fortes no jogo, porque é isso que é muito pouco realista. Pra ele, o problema de falta de realismo não são os dragões de estimação, não são os zumbis, os elfos, os furries, ou pandas que lutam Kung Fu. A falta de realismo tem a ver com as mulheres. Não sei o que dizer. E a Sylvanas, a personagem que ele cita, nem humana é. Ok, acho que depois disso a gente pode concordar que muitos dos problemas dele frente a mulheres são um tanto quanto infundados, em termos de fatos. Agora, vamos ver um pouco sobre o outro tópico da ideologia que o Oliver traz: o enaltecimento da masculinidade, em especial de uma imagem masculina que ele acha que estava no passado. Esse tema é muito interessante. Nós vamos fazer um comparativo entre os homens do passado e os homens modernos. Como eram os homens desse quase meio período antes de Cristo? Como era o comportamento deles, o pensamento e as suas atitudes? Ainda era a mesma coisa de 2000 anos antes. Homens que levavam 3 coisas a sério: cultura, guerra e trabalho. A tensão violenta e produtiva dos caras era algo natural. Não era uma coisa que se freava com filosofias e nem criticada e mimizada pelos mais fracos. Só as nações com os homens mais fortes, mais poderosos e mais violentos eram capazes de sobreviver. A história dos homens, dos mais antigos até alguns, de certa forma, modernos, foi escrita com uma caneta de sangue, meu amigo. O mundo tremeu por milênios com choque de homens valentes. E você é descendente de um deles. Esse sangue de guerra ainda tá aqui, ó, ainda corre nas nossas veias. Um homem que nega o seu próprio sangue de guerra nega a proteção à sua própria casa. Eu sinceramente acho péssimo esse enaltecimento de guerra e violência, porque guerra e violência não são legais e não deveriam ser coisas a serem enaltecidas. Sim, é importante reconhecer que a história humana foi e é marcada por guerras e conflitos. E mesmo a história pré-humana também foi marcada por adversidades. Mas não é porque isso faz parte da nossa história que isso deveria ser algo a ser considerado em decisões do dia a dia ou a se ter na ideologia comum. Existem modos saudáveis de entender a importância da violência como modo de defesa, de se ter competições e de enaltecer determinadas conquistas. Mas atrelar isso à masculinidade, a figura do homem, que na verdade só tem a perder em seu dia a dia com esse tipo de coisa, não é um dos modos saudáveis. Ele faz mais algumas colocações infelizes que não se sustentam considerando a realidade. Os violentos com as ameaças de fora, não com os seus irmãos, seus parentes, seus amigos. Não, dentro das nações existia paz, harmonia, as pessoas se comunicavam bem. Esse é um erro histórico que Oliver faz, porque dentro dessas nações não tinha paz e harmonia. É só ver o número de assassinatos cometidos aos líderes dessas nações, ou ver as condições das pessoas naquelas épocas que não eram consideradas como cidadãos. Isso não quer dizer que essas nações, ou mesmo esse tipo de ideologia, não tenha tido alguma importância histórica. Mas, de novo,
isso não é algo que deveria fazer parte das nossas decisões no dia a dia. Do mesmo modo que a pederastia não faz parte do nosso dia a dia. São ideias do passado e que deveriam ficar no passado. Vamos ver mais algumas coisas interessantes sobre o que ele tem a dizer sobre o comportamento de homens antigos. Dessa vez, sobre como o pai se portava e que ele acha que deveria se portar. Os pais quase não têm mais autoridade sobre os filhos. Os pais não têm mais respeito, não tem mais aquela imagem de pai. O pai. Quando o pai chega em casa, os filhos nem perguntam o que está acontecendo, já vai pro quarto dormir, porque sabe que o pai tem que descansar, chegou cansado do trabalho. Sabe, talvez esse tipo de comportamento seja o motivo das crianças ficarem geralmente com as mães, após uma separação. Esse tipo de comportamento tem um nome, e ele se chama negligência. E não é um comportamento saudável para uma relação entre um pai e um filho. A negligência não é algo a ser enaltecido. E respeito verdadeiro não se conquista da forma que ele fala. O que ele fala é fruto de uma coisa: medo. E de novo, isso não é algo a ser enaltecido. Diversos estudos mostram que abuso parental e negligência deixa marcas, coloca pesos psicológicos nos filhos que podem ser carregados pro resto de suas vidas. E eu acho curioso que, ao invés de apontar esse comportamento como um dos motivos de rebeldia e do porquê o suposto homem antigo é diferente do homem moderno, ele coloca o seguinte como a explicação desse fenômeno. E o que foi que fez esses homens modernos mudarem, aceitarem essas mudanças e tal, ficarem tão passivos? A resposta é mais simples do que vocês imaginam. Os homens modernos não têm alicerces. Os homens modernos não têm identidade. Eles não têm quem se espelhar. Por isso, foi muito fácil serem moldados por influências externas. Agora, eu não acho que ele está completamente errado. E é realmente bom ter alguém que você admira para se inspirar. E de vez em quando possível, até mesmo conversar. Eu tenho figuras que eu admiro na minha vida. E uma delas é até o meu pai. E como eu consegui ter uma relação mais saudável com ele, eu tenho a vantagem de conseguir conversar com ele. Infelizmente, eu sei que nem todos têm isso e que, como eu já mostrei nas estatísticas, muitos nem têm um pai. Mas, de novo, ele está buscando retornar a um passado que nem existiu direito. E as partes que existiram eram de um passado que tinha muitos problemas, como a negligência e o abuso parental. Eu não acho errado pegar segmentos ou ideias boas do imaginário que a gente tem do passado, sendo elas reais ou não, e tentar colocar elas em um contexto atual. Por exemplo, a ideia de ter uma boa estrutura familiar como suporte ou alicerce. Uma ideia ótima, mas estruturas familiares não são dependentes de uma figura paterna, de uma figura de autoridade. Isso, na verdade, pode até ser danoso, dependendo do nível e do modo que essa autoridade é exercida. E é até interessante que ele mesmo não cita o próprio pai quando fala de alicerces, ou de pessoas em quem se espelhar. Ele cita a religião, o que cada vez mais me faz parecer que ele, infelizmente, não teve uma boa relação de conversa com o pai. Mas isso é só especulação minha. Ok, vamos ver agora o que ele tem a dizer relacionado a influências externas sobre o conceito de masculinidade atual. O cara não pode falar nada, que qualquer coisa vão te dizer que você está com a sua masculinidade fragilizada. Só que eles não percebem que estão sendo manipulados. Não percebem que estão tendo o seu caráter e os seus gostos moldados por influências externas. Se o cara chega numa loja, só tem camisa rosa, ele fala, não quero, vão falar o quê? Você tem masculinidade fragilizada, porque o cara não gosta de usar rosa. Hoje em dia tá arriscado o cara falar que só tem sapato de salto alto na loja. Eu não vou levar porque eu não uso isso. Você está com a sua masculinidade fragilizada porque não quer levar um sapato de salto alto. Cara, que tipo de loja que você vai? Tirando isso, uma coisa que eu acho engraçado é que ele fala de como as influências externas ditam muito sobre a ideia de masculinidade. E ele tá certo. Cara, tem várias vezes em que eu vejo ele chegando quase lá pra ter uma ideia interessante, mas ele para um passo antes.
Vamos pegar, por exemplo, a cor rosa. O motivo do porquê o rosa é considerado como uma cor feminina e azul uma cor masculina é a coisa mais estúpida que se tem. Não tem nada de intrínseco nessas cores que denotam masculinidade ou feminilidade. A história disso, de rosa não ser para homens, surgiu com uma campanha de marketing. Uma campanha para vender roupas coloridas de bebês, que anteriormente eram brancas porque era mais fácil de usar que boa para lavar elas. Teve até uma guerra de lojas em que algumas defendiam um azul para homens e rosa para mulher, ou o contrário, até que as cores foram estabelecidas. Isso é uma influência externa afetando como a masculinidade é vista. A gente pode ver mais alguns exemplos. Com essa foto de uma garota. Vamos ver como que ela ficou quando ela cresceu. Opa, espera. Esse foi um dos presidentes dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, que quando era criança usava uma saia, cabelo comprido e umas botinhas. A moda muda, as roupas também mudam. No geral, não tem nada intrinsecamente masculino ou feminino nas roupas. Outro exemplo. Chorar já foi considerado como um exemplo de masculinidade. Odisseu chorou várias vezes durante sua história épica, uma vez até mesmo só porque ele escutou uma música bastante emocional. Na cultura grega, era esperado e respeitado que homens chorassem, porque isso demonstrava um sinal de grande respeito por algo. E isso de homens chorar não era só da sociedade grega antiga, que teve a sua época pederasta. Durante a Idade Média, no movimento romântico, em histórias de heróis samurais e até na lenda de Beowulf, chorar era um ato, se não normal, um ato de respeito, que significava honestidade, integridade e força. É relativamente aceito que isso mudou principalmente durante a Era Vitoriana, por causa de um enfoque mais disciplinador e formação de uma nova ideologia masculina nas escolas, e que isso foi intensificado com literatura e filmes. Mas, independente de quando isso começou, fica claro que chorar já foi considerada uma atividade bastante masculina. Aí você pensa, chega de exemplos, eu não preciso de mais exemplos, você já falou demais. Não, tem mais ainda, calma aí. Mais um exemplo, que também é sobre uma ideia que mudou bastante no século XIX, agora de agentes externos que afetam tanto masculinidade quanto feminilidade, que é o papel da mulher e do homem no lar e no trabalho. Isso aconteceu por causa de uma ideologia de gênero que foi implementada principalmente após a Revolução Industrial, que fez com que homens trabalhassem fora e mulheres cuidassem da casa. Isso aconteceu porque homens realmente começaram a ter que sair de casa para trabalhar nas fábricas, e as mulheres não podiam fazer isso. Em sociedades anteriores, com maior enfoque na agricultura, as mulheres tinham, muitas vezes, um papel mais ativo no trabalho, no labor, e os pais também tinham um papel mais ativo em cuidar dos filhos, já que era muito importante que o filho crescesse o suficiente para ajudar na lavoura. Ao invés de ficar discutindo de quem era o papel de criar as crianças, as pessoas simplesmente criavam elas, do jeito que conseguiam. E mesmo no trabalho, os casais muitas vezes trabalhavam em espaços compartilhados. Eles não necessariamente exerciam a mesma função e já existia machismo antes do século XIX. Mas, no imaginário da população, não era comum a ideia de que mulheres são do lar e homens têm que trabalhar fora. Agora chega de exemplos mesmo. É hora de uma análise crítica. Eu fiz todo esse vídeo falando de vários erros do Oliver, tanto grandes quanto pequenos, mas eu ainda não cheguei a comentar sobre os efeitos ideológicos das ideias que Oliver traz, e como isso pode afetar determinados grupos sociais. Em especial, um grupo que é coletivamente chamado de machosfera, uma tradução do termo inglês manosphere, um termo para denominar grupos similares. São grupos que possuem várias intersecções ideológicas, como o antifeminismo, uma misoginia, seja ela aberta ou não, e exaltação do que é chamado de masculinidade. Grupos como o MGTOW, o Movimento de Direito dos Homens, o Movimento Masculinista, os Incels, os Homo Sanctus, os Guerreiros da Real, entre outros. Esses grupos compartilham não só ideais, como também, muitas vezes, usam o mesmo dialeto, que emprega palavras como escravoceta, cuié, macho alfa, cuck, chad e red pill, entre muitos outros termos coloridos. Se você usa algumas dessas palavras de vez em quando, você não necessariamente está dentro da machosfera, ainda mais se você usar elas de modo irônico, mas você talvez tenha tido um contato indireto com ela, talvez conheça uma pessoa que esteja nela, ou talvez esteja na periferia dessa esfera.
O Oliver, apesar de não estar participando ativamente em alguns dos movimentos que eu falei, compartilha muitos dos ideais dessa esfera social. A misoginia, o enaltecimento de uma masculinidade passada e a suposta perda de valores masculinos da atualidade. Coisas que a gente pode ver nas falas do Oliver durante o vídeo, que rotineiramente estão erradas, considerando a realidade. E eu acho importante mostrar que elas não estão simplesmente erradas, de um jeito meio inofensivo. Vamos ver então o que alguns seguidores do Oliver e pessoas que estão mais pro centro da machosfera acham de mulheres. Primeiro, começando com uma postagem do próprio Oliver, em que ele declara que estuda o comportamento em 3 dimensões e que poderia fazer um vídeo ensinando mulheres a manipular homens, já que isso, de acordo com ele, iria ajudar mulheres, pois mulheres não entendem homens, somente exploram uma falha emocional neles. E aí os seguidores comentaram algumas coisas como: toda mulher, mesmo as que são feias, são dotadas de armas psíquicas para manipulação. Todas as mulheres gostam de enganar os homens. Já fui enganado por muitas. Eu falei todas. Não me importa, faça o que você quiser, Oliver. Afinal, já estamos condenados ao inferno. Em breve, o Brasil vai queimar. Ok, esse último foi um pouco mais assustador. Vamos ver então alguns comentários de vídeos de outro criador com ideias de antifeminismo e enaltecimento de uma masculinidade anterior. O mundo era mais civilizado e respeitoso numa época de barbárie. Estamos de mãos atadas. A culpa de os homens estarem fracos é das próprias mulheres, elas que se fodam sozinhas. Eu entrei numa análise sobre isso. O homem foi feito para conquistar o mundo e as mulheres foram feitas que o homem conquistou do mundo. Esse é o sonho de toda feminista. Mas isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos, senhores. Isso vai mudar. Esse último, de novo, foi um pouco mais assustador ainda. O que eu tô fazendo, na verdade, é entrar cada vez mais profundamente na machosfera. Vamos mergulhar então um pouco mais fundo e ver alguns prints de algumas facções mais radicais, mas que também partilham dos mesmos ideais, antifeministas e de enaltecimento de uma masculinidade. Eu não vou nem ler esse porque eu não sei se eu posso fazer isso, na verdade. E sinceramente eu não quero. Quem quiser pode pausar o vídeo e ler os prints de subgrupos imersos na machosfera, que mostram conversas entre pessoas desses grupos falando sobre matar vadias ou merdalheres, matar homens para fazer mulheres sofrerem, falando que o único jeito de algum deles conseguirem uma mulher do jeito que eles querem, uma branquinha fofa, é sequestrando ela. Além disso, é comum esse tipo de grupo ser homofóbico, transfóbico, racista e pedófilo. E vários estudos, principalmente nos Estados Unidos e em países europeus, já demonstraram uma correlação entre discursos similares aos do Oliver, que carregam com eles os ideais antifeministas, de ódio a mulheres, de enaltecimento de uma masculinidade do passado, com o surgimento de grupos mais extremistas. Que, aliás, tem muita relação também com atiradores de escola, que é um fenômeno mais dos Estados Unidos, mas que teve pelo menos um caso aqui no Brasil, em 2019, que resultou na morte de 10 pessoas. Os assassinos eram membros de grupos mais radicais da machosfera. O discurso do Oliver, apesar de não fomentar violência diretamente e ser, obviamente, menos perigoso do que os prints que eu mostrei, acaba sendo um facilitador de ideologias de ódio e insatisfação com determinados valores e ideais atuais, além de enaltecer ideias brutas e violentas, como guerras e batalhas. Eu não estou dizendo que o Oliver quer que o que aconteceu em 2019 aconteça novamente, ou que ele faz os vídeos com o intuito de que, eventualmente, as pessoas que assistem ele virem radicais violentos. E fique claro. Também não estou dizendo que todos os seguidores do Oliver vão se adentrar profundamente na machosfera e cometer atos de violência. O que eu estou dizendo é que o ato de começar a se adentrar cada vez mais nessa esfera social pode ter consequências bem graves, tanto para indivíduos quanto para a sociedade. Posso falar que essas coisas são ruins porque elas são extremamente misóginas e elas são. Eu não deveria precisar falar que esse tipo de fala é perigoso, principalmente para mulheres, porque traz uma ameaça para elas, uma ameaça física e psicológica. Sem contar que pessoas influenciadas por essas ideologias podem agir de modo mais violento contra mulheres, até mesmo chegando a concretizar algumas ameaças. Eu acho que eu não consigo deixar isso mais claro do que eu já coloquei. Então, para sair um pouco do óbvio, eu queria falar um pouco dos efeitos dessa ideologia em homens, ou mesmo em mulheres que acreditam nesse tipo de coisa, mas principalmente homens, e isso inclui o Oliver. Eu tive que ver vários vídeos e ler vários comentários para fazer esse vídeo,
E, sinceramente, eu acho isso tudo muito triste, não só pela misoginia óbvia, mas também pelos homens que seguem esse tipo de ideologia. Ao seguir essa ideologia, eles estão se privando de confiar em várias pessoas, se privando de ter conversas esclarecedoras sobre vários assuntos e estão se fechando em uma bolha cada vez mais paranoica e que acaba, na verdade, removendo alguns aspectos humanos muito importantes, como o de entender mulheres como o que elas são, que são outras pessoas. O conceito de mulheres como pessoas, como qualquer um, não é um conceito inovador ou revolucionário. É um conceito humano, que foi manchado por conta de uma ideologia histórica, mas muito absurda, baseada em várias informações falsas e na manutenção de poder masculino. Entender os outros, independente da pessoa ser homem ou mulher, faz parte de uma boa comunicação com qualquer um. E quem entra demais nessa bolha hipermasculina vai perder isso, em nome de ter pena de si mesmo, ou de achar que é menos do que é, ou achar que os outros são menos do que são. E em nome da própria ignorância. Quando eu era adolescente, muitos e muitos anos atrás, eu já estive na periferia da machosfera. Eu achava que mulheres eram seres impossíveis de serem compreendidos, porque era isso que muitas piadas, filmes e séries mostravam. E eu era uma pessoa tímida, meio calada, mas que se achava um cara legal, que não era feio, e eu não entendia porque que eu ficava na chamada friend zone. E também achava que mulheres preferiam caras ruins, ao invés de mim, um cara legal. Por sorte, eu conheci várias pessoas diferentes que me mostraram como isso é errado, que isso mantinha minha mente muito fechada e que a culpa de eu não conseguir alguém não era das mulheres, mas, no geral, era minha. Ninguém se interessa por alguém que nem acha que vai conseguir te entender direito. Agora, que fique claro, eu não acho que alguém deveria mudar pra pegar mulher ou algo assim. Esse não deveria ser o objetivo de ninguém e não foi o meu. Eu nem tinha um objetivo quando eu fui saindo da machosfera. Eu só fui entendendo melhor que eu tava errado. Me falaram que eu tava errado e aí eu aceitei isso numa boa. Tá, isso foi uma mentira. Eu fiquei me sentindo bastante doído por um tempo. E ver que eu tava errado não foi do dia pra noite. E não foi uma coisa tão fácil de fazer, não é algo tão óbvio assim. Mas é uma coisa que eu recomendo, não só pra diminuir a misoginia que eu vejo por aí, como também pros próprios homens. Eu me sinto muito melhor agora que eu saí da machosfera. Me sinto muito mais humano e com uma compreensão muito melhor da realidade, ao invés de ficar só no meu mundinho ou no mundinho de pessoas como eu. É bom crescer e conhecer pessoas e ideais diferentes. Fazer isso não te torna mais fraco, te torna uma pessoa melhor. Agora que passou esse desabafo, eu queria mandar uma mensagem para quem se identifica com o Oliver ou para quem, depois de ver o vídeo, acha que está na machosfera, seja no centro ou na periferia. Se você segue algum aspecto dessa ideologia e conseguiu assistir até aqui sem me xingar nos comentários, eu queria primeiro te parabenizar e te agradecer, porque por mais que seja saudável questionar crenças enraizadas, eu sei que fazer isso pode ser uma coisa difícil. Não é fácil olhar para as falhas que existem em si mesmo, e não é fácil ver alguém apontar para elas, mas isso é importante. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Quem quiser conversar, meus canais de chat estão disponíveis na aba Sobre do meu canal e também pode deixar comentários no vídeo, que eu respondo. Além disso, eu queria recomendar o perfil de Twitter Mapa do Ódio, que faz vários conteúdos cobrindo a machosfera, e eu peguei umas referências de lá até. E se você quiser ver mais sobre os diferentes grupos que existem nessa esfera social ou outras esferas sociais que buscam promover o ódio, é um perfil bastante informativo que sempre coloca todas as fontes que usa, que é algo que mais pessoas deveriam fazer. E é isso. Até a próxima.